Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Alexa, volume 6. Aleluia, Senhor. Alexa, volume 5. Alexa, volume 4. A casa mais simples, longe da morte não entra. A estrada que corre pro mar, flor do mar de caminho é você. Olá, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a gente começa a nossa live aí, às 20 horas. Série Humanologia. Humanologia vai ser bênção. Cobre o passado, e quando sacia a fome, a caixa que mata a sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, mesmo o beijo da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz viver as pernas. A porta aberta é você, essa fechada é você, é tudo sobre você. O medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, é vento forte é você, o que me faz viver as terras. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar mais asa, eu vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da morte, mais perto da face, do espanto, o medo da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, vai em meu lugar. Me faz entender a
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz viver a fé. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos começar nossa live agora, nesse exato momento aí. Vamos começar nossa live. Alexa, desligar, Alexa. Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui na nossa série Humanologia. Bora pra cima, bora pra cima. Hoje Deus vai falar muito forte com a gente. Seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo aí. Estamos aqui, né, direto também na Mesa Church, né, na nossa igreja aí. Se você ver o link, nós temos um link aí de um aplicativo que nós fizemos para você que é novo convertido, tá precisando de uma ajuda aí nos seus começos, um devocional para te ajudar. Então, esse aplicativo é gratuito, é da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Bora para cima, bora para cima. Vai ser uma grande bênção. Nós estamos numa série chamada Humanologia. Isso é fundamental você entender isso. Essa série é para você entender como que Deus ele vai trabalhar ali nas nossas dores, da nossa humanidade. Você entender isso é fundamental para você olhar e ver como Deus se movimenta. Tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rafael Sena. Nós fazemos parte da Mesa Church, que é uma igreja onde nós entendemos que é onde Deus vai trabalhar ali a sua humanidade. Isso é importante você entender isso, tá? Então, se você entrou nessa live, se você está vendo a gravação e hoje você está carregando uma dor aí, uma dor secreta, um cansaço que não passa, uma noite de sono ou frustração, uma ferida que parece não fechar, eu vou falar para você de verdade, clique nesse aviãozinho agora, mande para alguém, porque o que nós vamos conversar aqui hoje, nesta live, aqui nos próximos minutos, vai mudar a forma que você enxerga os seus dias difíceis. Então a nossa meta, o nosso objetivo é que você transforme a sua visão daquilo que está acontecendo na tua vida. Isso é importantíssimo você entender, tá? Vamos fazer um diagnóstico rápido, bem rápido. É algo que você vai conhecer na nossa comunidade, na nossa igreja, é que nós pensamos no humano, nós pensamos ali no humano. E quando eu entendo isso, eu entendo de verdade que Deus tem algo para você, tem algo para a gente. Então, entender isso é fundamental. Beleza? Algo que a gente precisa entender na nossa cultura de hoje, na nossa cultura em São Paulo, nos ensina que anestesiar tudo. Toma um remédio, vista uma roupa cara, poste uma foto sorrindo, né? Continue produzindo. Então a dor em São Paulo, aqui em São Paulo, onde você está vendo essa live, é vista como uma fraqueza, é vista ali como um defeito de fabricação. E nos templos religiosos, nas instituições religiosas, muitas vezes nós somos ali ensinados que crente não chora, que dor é falta de fé ou ataque do diabo. E, cara, nós criamos então ali um exército de pessoas usando máscaras do domingo, sangrando por dentro em silêncio. E, cara, na mesa nós entendemos que Jesus, ele não nos salva da nossa humanidade, ele nos salva da nossa carne, do nosso pecado. Então, a minha humanidade continua sendo usada por Deus para Deus transformar ali a nossa vida, transformar
o que eu e você estamos vivendo, ele nos cura dentro dessa humanidade. Sentir dor, então, não é pecado, é um sinal biológico e emocional de que nós somos humanos. Então, aqui na Mesa Church, aqui na nossa comunidade, tanto online como na presencial, você vai entender uma coisa fundamental, tá? O que você vai entender de forma fundamental? Sentir dor é humano. Sentir dor é biológico. É emocional. Nós precisamos entender isso. Então, algo que eu e você precisamos entender, que Deus ele trabalha na nossa humanidade. Não esqueça disso jamais. Deus ele trabalha na nossa humanidade. Eu vou colocar um versículo bíblico aqui para nós começarmos aqui o nosso segundo ponto, que eu acho extremamente importante, que é um ponto muito forte, que ali é como que funciona a teologia da dor e o laboratório de Deus. Eu quero muito que você entenda isso que nós vamos conversar, porque é importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida da comunidade, da igreja em si. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Vamos fazer agora um estudo teológico do que está rolando, beleza? Isso é importante. Paulo ele não diz que Deus ele nos livra de toda tribulação. Em nenhum momento esse texto está falando sobre isso, mas ele nos consola em toda tribulação. Então é algo que Deus ele não vai pegar essa dor que você está sentindo, ele vai desperdiçar essa dor que você sentiu, essa perda que você sentiu. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Você tem um Deus que te ama, que ele cuida de você. Essa dor não é um desperdício. Ele vai ser transformar, Deus vai transformar essa dor em uma matéria-prima, meu irmão. Entenda isso em nome de Jesus. O diabo, ele quer usar então a sua dor para gerar isolamento, uma revolta. Mas Deus, ele quer usar a sua dor para gerar autoridade e empatia, meu irmão. Entenda essas duas diferenças. O diabo usa a tua dor para isolamento e revolta. Deus ele usa a sua dor para te gerar autoridade e uma empatia. Vamos trazer aqui uma base bíblica mais forte sobre esse assunto, ok? Vamos olhar para José ali no Egito, ok? Tem um texto lá de Gênesis capítulo 50. Eu vou colocar aqui, vou trazer aqui o versículo, para não ficar só nas minhas palavras. Gênesis capítulo 50, versículo 20, fala o seguinte: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então é importante nós vermos a vida de José e entender que Deus ele vai novamente, vou falar de forma muito clara, o diabo vai pegar a sua dor e vai gerar isolamento e revolta. Deus vai pegar essa dor e vai transformar em autoridade e empatia. Foi o que aconteceu com José. A dor de ser vendido como escravo foi o laboratório para José salvar a família dele. E é algo que você precisa entender no teu coração. Deus ele não causa sua dor, ele se recusa a desperdiçá-la. A ferida que hoje te faz chorar, pode ter certeza, meu irmão, amanhã será cicatriz
que vai curar outras pessoas. Essa ferida que hoje você está vivendo, que te faz chorar, amanhã será a cicatriz que vai curar outras pessoas. Não tenha dúvida alguma disso, que Deus está cuidando de você. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus trabalha na sua humanidade. Em nome de Jesus, entenda como Deus trabalha. E é importante nós entendermos sobre isso. Deus, ele trabalha na nossa dor. Deus, ele trabalha na nossa dor. Ele nos traz autoridade com essa dor. Ele pega esta dor e ele faz gerar empatia para que Deus mostre o que ele está fazendo em nossas vidas. Paz do Senhor cá, paz do Senhor tia, paz do Senhor a todos que estão vendo a live. Então, em nome de Jesus, meu irmão, você precisa gravar isso na tua cabeça. Deus, ele vai pegar essa dor que você está sentindo e vai transformar em autoridade e empatia. Mas o diabo vai te trazer distanciamento e revolta no teu coração. Mas pastor, por que isso? Por que eu preciso viver isso? Porque você tem um propósito nessa terra, meu irmão. Não acredite de verdade que você só nasceu para viver e viver no céu, só isso. Não, você precisa implementar o reino do Senhor nos núcleos que Deus te colocou. Se você começar a entender que Deus te colocou em núcleos estratégicos para Ele transformar o reino dele em volta de você, vai ficar muito mais fácil viver, irmão. A família que você tá não foi por acaso. Deus te colocou ali por um motivo. Aonde você está trabalhando hoje, Deus te colocou e te mantém ali por um motivo. Aonde você está na sua família, nos seus amigos, Deus te colocou ali por um motivo. A padaria que você compra pão, Deus te colocou ali para comprar um pão por um motivo. Porque você precisa entender isso, meu irmão, de forma muito clara. As 3 formas que Deus trabalha na nossa dor. Meu irmão, Deus trabalha nas nossas dores. Essa série Humanologia, Deus tem me arrebentado, cara. Me arrebentado de uma forma, porque Ele tem me quebrado e feito eu entender por tudo aquilo que eu passei na minha vida, todas as dores que aconteceu comigo, todas as dores que eu cometi na vida das pessoas, eu consegui entender exatamente ouvindo e preparando essa série Humanologia. Não tem como você sair dessa série Humanologia e não entendendo como Deus vai trabalhar na sua humanidade e nas suas dores. Não tem como, meu irmão, não tem como. Vamos lá. Existem 3 formas que Deus... Por que Deus ele trabalha na minha dor? Meu irmão, a primeira coisa que você precisa entender, a primeira forma é que dor ele revela a dor revela o que as máscaras escondem. Meu irmão, você pode até colocar máscara quando tá tudo bem. Isso é verdade. A gente coloca máscara, nós tentamos ser fake, ser aquela pessoa de Instagram. Nós fazemos isso. Mas no momento ali da dor, o nosso orgulho cai por terra. O nosso orgulho cai totalmente por terra quando nós estamos com a dor. É no deserto que nós descobrimos se amamos a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. Nós vamos conhecer Deus ali, porque para nós, irmão, algo que você precisa entender, para nós da Mesa Church, o deserto não é onde falta água e falta alimento. O deserto para nós é onde falta a presença do Senhor. Então é no deserto ali que nós descobrimos se estamos amando a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. A dor é um espelho que limpa a nossa espiritualidade utilitarista. Falei até bonito agora.
essa espiritualidade de utilidade, eu estou com Deus porque Ele é útil para mim. Quando você está na dor, isso some. Isso some. Não existe como você manter uma máscara tendo dor. Não tem, meu irmão. Não existe forma. E é tão complicado falar isso, porque quando eu estava preparando essa série, principalmente hoje falando, foi algo tão doloroso para mim, foi tão doloroso escrever esse roteiro, essa palavra de hoje, porque eu comecei a ver as dores que aconteceram na minha vida quando eu era criança, os abusos, toda a loucura que eu vivi na minha infância. E depois, quando eu me tornei adulto, os abusos, os abusos, quando eu falo, as dores que eu fiz as pessoas viverem por causa da minha máscara e dessas máscaras que eu usei com a espiritualidade, fugindo das pessoas, porque eu estava indo na igreja de segunda a segunda. Algo que eu preciso falar de forma muito clara, que é algo que eu sempre falo para todos que me conhecem, é: a minha vulnerabilidade cura pessoas. Eu sei que você conhece um monte de pastor aí, que o cara quer se manter perfeitinho. Comigo não vai ser assim, beleza? Não vai ser assim. Eu quero mostrar para você que eu, pastor Rafael Sena, sou de carne e osso igual você, choro igual você, sinto fome, sinto dor, de verdade, sinto raiva, sinto ira. Porque falar isso, olhando para você nos seus olhos, vai entender que Jesus, ele trabalha na nossa humanidade, meu irmão. A nossa humanidade. E você conhecendo a minha humanidade, comendo o pão que eu tô comendo, por isso que nós estamos na mesa, meu irmão. E isso é legal nós entendermos. Porque a terceira forma que Deus trabalha nas nossas dores, por que nós sentimos dores, é que Deus não nos protege do sofrimento. Ele nos protege no sofrimento. Então Deus, ele não vai te proteger do sofrimento. Ele vai nos proteger no sofrimento. Existe um versículo do Salmo 23, versículo 4, eu vou colocar aqui, que é muito interessante para nós pensarmos, que é onde fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Você consegue entender que o milagre não é o vale sumir? O milagre não é a dor ir embora. O milagre não é o problema ou a situação ir embora. O maior milagre é o que o pastor, ele anda no nosso lado, no meio do vale. A piedade não é uma ausência de crise, é a presença de Cristo na crise. A misericórdia do Senhor, então, não está na ausência da dor, está na presença de Cristo ali no meio da dor e da crise. Meu irmão, entender isso vai te trazer uma paz. Vai te trazer uma paz no teu coração que você não vai ter palavras para falar. Quando você começa a entender que Deus, ele te protege, ele te protege ali no sofrimento e não do sofrimento, cara, o teu coração você vai voar. Você vai entender que você não é um super-homem. Deus não te chamou para ser um super-homem ou uma super-mulher. Deus te chamou para ser humano. Uma pessoa que sabe lidar com a sua humanidade. É muito importante você entender isso, cara. A mesa Church tem aberto muito o meu coração. Nesse domingo, nós falamos ali sobre as tentações de Cristo no deserto de Lucas 4. E foi algo tão interessante que o primeiro ataque do diabo foi contra a identidade de Cristo. E a primeira sempre, meu irmão, algo que o diabo sempre vai te tentar
é na sua identidade como filho do Senhor. Ele sempre vai te tentar nisso. Ele sempre vai falar para você, olha aqui, Deus não tá nessa dor. Deus não tá nessa situação. Ele vai te mostrar dessa forma. E o diabo vai fazer você se isolar e se revoltar. Mas eu entendo também, então a primeira coisa importante você entender, as três formas que Deus trabalha na dor. A primeira então, a dor revela o que as máscaras escondem, a sua máscara vai cair. Segunda coisa, Deus ele não nos protege do sofrimento, ele nos protege no sofrimento. Mas essa terceira forma foi a que de verdade, eu quero que você entenda isso. Deus ele altera o nosso ritmo e ele nos devolve discernimento. Deus, a dor, ela vai alterar ali o nosso ritmo e ele vai nos devolver um discernimento. Aqui em São Paulo, neste lugar chamado São Paulo, aonde nós estamos vivendo, nós corremos tanto, mas tanto, que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus do tanto que a gente corre. Nós sempre estamos atrasados. Nós acordamos atrasados para trabalhar. Nós acordamos, vamos dormir quase desesperados para acordar mais cedo no outro dia. Então, às vezes, eu quero que você pense nisso nesse momento agora, meu irmão. Às vezes, a dor é o único freio que nos força a parar. A dor é o único freio que nos faz ali parar. Puxar a cadeira e sentar? É a dor que quebra o nosso ativismo e nos obriga a depender dele. Então, algo que eu quero falar olhando dentro dos seus olhos. Antes que uma dor muito grande aconteça na sua vida, pare e senta na mesa com o Senhor. Senta na mesa com o Senhor e abra o teu coração nessa noite. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente nessa situação. Ou me oriente para eu não viver essa situação. Meu irmão, isso é muito importante você entender. Algo que é muito sério você entender que a força de vontade, ela não cura uma alma partida. A força, vou repetir porque eu quero que você entenda isso. A força de vontade, ela não vai curar a sua alma. Você precisa parar de tentar ser Deus e aceitar as suas limitações humanas e deixar o Pai ser o seu consolador. Hoje à noite, que Deus está falando para você, para, senta na mesa, come o pão comigo, aceita as suas limitações humanas e acabou, meu irmão. É por isso que eu falo que o modelo tradicional ali de igreja, de modo auditório, de forma plateia, não vai te curar. Você apenas ir para o culto e participar de forma de plateia, batendo cartão, não vai rolar. Não vai rolar. É algo que eu gosto muito do que nós estamos criando na mesa. Nós estamos criando ali uma igreja família e humana, porque nós entendemos que a dor diminui quando ela é dividida na mesa. A dor, ela diminui quando ela é dividida na mesa. A mesa é o lugar onde as máscaras caem, aonde nós dividimos o pão, choramos juntos, carregamos o fardo um dos outros, discipulamos um aos outros, como fala lá em Gálatas 6:2, levai os fardos uns dos outros, assim
cumprireis a lei de Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu preciso colocar e falar isso para você. Meu irmão, esta semana foi uma semana extremamente corrida, porque eu ouvi pessoas virem comentar comigo muitas coisas, e a primeira dor que eu ouvi foi: Rafa, eu preciso que Jesus fale comigo todos os dias, eu preciso de um devocional simples, porque eu tenho uma mente muito ativa, eu não consigo parar para ler. E aí eu, na minha oração ali depois do culto de domingo, muito ansioso, falei: Senhor, o que eu faço? Porque é meu irmão, senta na mesa comigo, eu preciso ajudá-lo. E foi aí que eu preparei. Eu acho que vocês conseguem enxergar aí no link o 30 Dias com Deus. É um aplicativo gratuito, um devocional totalmente gratuito, feito com o coração, para ajudar você no seu devocional nos próximos 30 dias. Lá você vai fazer o seu login, lá você vai entrar, lá você vai cumprir o seu primeiro dia, segundo dia, lá você vai ter a oração do dia, a palavra do dia, ali você vai colocar o que você está sentindo, ali você vai colocar todas as coisas. Então o que eu falo para você, que é muito importante, é: aprenda a viver a sua humanidade. Aprenda sim a viver a humanidade, porque você vai ver que as coisas vão ser muito mais fáceis. Então, se você quiser de verdade parar de sangrar sozinho e quer aprender a viver no ritmo do discernimento, de uma cura intencional e real, o seu lugar já está pronto na mesa. O seu lugar já está pronto na mesa. Então, em nome de Jesus, nós teremos nesse domingo já o nosso próximo culto presencial. Nós vamos falar sobre Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos falar sobre os primeiros discípulos, como que Jesus chamou os primeiros discípulos e por que ele chamou, ele chamou daquela forma, daquele jeito, cada um dos discípulos. Então é algo bem interessante que nós vamos assim pregar nesse domingo. E os louvores já estão sendo preparados com muito amor, que nós já estamos escolhendo os louvores. Então, para de sangrar sozinho, venha para a mesa, puxe tua cadeira, senta com a gente, em nome de Jesus. E no primeiro domingo, meu irmão, esqueci. Nosso próximo domingo já é ceia, ó que maravilha. Vamos ceiar o Senhor aí, vai ser uma grande bênção. Nós vamos ceiar. E algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração é de você trazer o seu pãozinho. Traga o seu pão. Vamos tentar fazer algo diferente? O que você acha? Traga você o seu pão. Eu vou também trazer o meu pão. A gente divide o pão, come o pão, toma o suco, ceiamos juntos e vai ser uma grande bênção. Amém? Meu irmão, quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar aí enrolando as coisas. Só vou pedir para você colocar aí no comentário: eu sou humano, que é algo que nós temos falado muito forte na nossa live, em todas as lives, a humanidade do Senhor. Escreva aí no comentário: eu sou humano, bora pra cima. Foi muito gostosa essa live, falar com você. Entenda, Deus, Ele está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando. Não duvide disso. Não duvide do cuidado do Senhor. Ele está zelando pelas suas dores. Então, em nome de Jesus, vou colocar aqui então as 3 formas que Deus trabalha na dor. Vou colocar aqui nos nossos comentários. Vamos lá, as 3 formas. A primeira é que a dor revela o que as máscaras escondem. Isso é importantíssimo para você não esquecer. Opa, cadê? Aí. Segunda coisa, Deus não nos protege do sofrimento, Ele protege no sofrimento. Vou colocar aqui para você gravar também,
né, você que está escrevendo, e a dor, ele altera o ritmo, o nosso ritmo e nos devolve ali o nosso discernimento. Amém? É isso. Essa é a nossa mesa church. Essa aí é a nossa série Humanologia. Nem sei se existe essa palavra, sei que eu inventei, Deus colocou no meu coração, bora pra cima, porque eu preciso entender como que Deus trabalha a minha humanidade na graça. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Pedimos que o Senhor nos oriente, o Senhor nos mostre todas as coisas, como o Senhor quer trabalhar na nossa humanidade, como que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Mostra, Senhor, para nós que essa dor vai revelar quem nós somos. Se nós estamos buscando o Senhor por aquilo que o Senhor é ou por aquilo que o Senhor pode fazer. Mostra, Senhor, através dessa dor, que o Senhor nos protege, Senhor, não do sofrimento que nós estamos passando, mas que o Senhor está nos protegendo dentro desse sofrimento. Peço também que o Senhor permita, Senhor, que nós possamos ter um discernimento, em nome de Jesus, no meio dessa dor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Saiba que a mesa está posta. Puxe a cadeira, senta nela. Vamos comer o pão do Senhor juntos. Vamos ceiar juntos. O importante é você entender que Deus te ama na sua humanidade, tá? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém?